hoje eu queria falar sobre identidade, vai ser o último sermão desse ano. Pastor Maurício pregou, pastor Marco pregou, pastor Henrique pregou, pastor Sebastião pregou, o Avison pregou, o Marquinho, o seminarista Marquinho pregou, e eu preguei 6 sermões, esse vai ser o último. Eu queria falar sobre um tema que as pessoas têm muita resistência, que é bênção e maldição. Capítulo 3 do livro do Gálatas, o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele se fez maldição por nós. Tem muita gente que fala assim, pastor, não existe maldição. A gente está num novo tempo. Não existe, maldição é um negócio que ficou para trás. Então, se não existe maldição, então não existe bênção. Porque elas andam juntas. A maldição e a bênção vão andar sempre juntas. Mas eu queria assim desmistificar. E o Ministério da Libertação trabalha com a Bíblia, gente. O pessoal fala, pastor, o senhor prega. Eu só leio o que está escrito na Bíblia. Só isso, não faço nada demais aqui. Eu quero só organizar e quebrar alguns paradigmas, talvez umas fortalezas na cabeça da gente, para você entender como é que funciona a maldição biblicamente. Então, aqui está escrito o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19 é o final do discurso. Ele começa em Deuteronômio 28, falando das bênçãos da obediência e das maldições da desobediência. E aqui ele fala assim, agora que eu falei isso é Deus falando. Não é o diabo falando, é Deus que está falando para o povo de Deus. Presta atenção, gente, a Bíblia, ela é escrita para quem crê. Não é para quem não crê. Quem não crê já não crê nela, é para mim e para você. Hoje eu te proponho 2 identidades: vida e morte, bênção e maldição. Até aqui tudo bem, gente? Quem é que está dando isso aí? Deus. E Adão disse, a maldição no princípio: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Em vez de comer o fruto, que era doce, de todas as árvores, você vai comer agora a erva do campo. Você agora vai ter espinho, não existia espinho, e a terra foi amaldiçoada de maneira que hoje, se você quiser prosperar, você tem que trabalhar. É do suor do teu rosto, não tem moleza. Não vai ter moleza para você. Maldita é a terra. Tem gente e mecanismos internacionais ligados à ONU, à proteção dos animais, ligados, enfim, à ecologia, que querem salvar as baleias, o mico-leão dourado. Preste atenção. A terra geme. E no céu não entra baleia, gente. Não entra, não. No céu tem rio, não tem mar. Deus preparou o céu para a gente, para ser humano, para pessoas. Ele criou a natureza e os seres vivos para compor conosco esse mundo. Mas Jesus salva pessoas, salva gente. Aqui, Deus está dizendo que por causa da desobediência, a maldição alcançou quem? Adão e toda a descendência de Adão, que somos eu e você. Uma palavra bíblica. De onde que vem? Está aqui, ó, anátema. Anátema significa castigo pela quebra do mandamento ou da aliança. É a palavra lá de Josué 6. Aquela cidade de Jericó era anátema. Ninguém toque aí. Mas aí o bobalhão do Acã vai lá, pega prata, pega ouro, pega uma capa babilônica. Eu tenho um amigo meu que eu digo para ele que aquela capa era a bandeira do Botafogo, maldita. E ele acha graça. Eu digo, essa estrela aí é a estrela que caiu do céu. Mas enfim, tirando a brincadeira, aquilo trouxe o quê? Castigo sobre quem? Sobre Acã, e todo Israel sofreu com ele. Eles vão tentar tomar uma cidadezinha chamada Ai, depois de ter destruído Jericó, grande fortaleza, e são derrotados. Escute o que eu vou dizer para você. Muitas das nossas derrotas são causadas pela nossa própria desobediência. Deus diz, não faça isso. Você vai lá e faz.
Quando Deus diz não mate, Ele não está só protegendo a vida daquele que está sendo atacado ou que está morrendo. Ele está protegendo o assassino de ser assassino. O assassinato, o derramamento de sangue inocente, produz uma perseguição espiritual terrível. Você acha que alguém consegue sair ileso do mundo espiritual quando faz um aborto? Queridos, o sangue profana a terra, e a terra clama na sua grita por justiça. Capítulo 4 do livro do Gênesis, Deus pergunta o seguinte para Caim: Caim tinha matado Abel, seu irmão, a traição, foram ambos para o campo, e Caim matou Abel por causa de ciúme, competição. E pergunta: onde está o teu irmão? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Caim falou mais ou menos: deixa eu ver se ele está aqui no meu bolso. Foi mais ou menos isso que ele falou para Deus. Ele diz: olha, o sangue do teu irmão clama desde a terra. Portanto, desde agora você vai ser peregrino. O texto bíblico usa essa palavra, não é o pastor Lobo? Vagabundo. Todo aquele que te encontrar vai querer te matar. E a terra não dará mais a sua força quando você trabalhar. Não consegue se aprumar em trabalho nenhum. Não consegue se aprumar na vida. O sangue derramado, ele requer isso. E produz, a gente sempre diz que o sangue produz o quê, gente? Uma moeda de troca no mundo espiritual. É por isso que Jesus fez o contrário: eu comprei vocês com o sangue imaculado. Então, são comportamentos que nós tomamos que trazem uma consequência, que vai ter uma colheita. Preste atenção no que eu vou te dizer. O mundo espiritual é um terreno extremamente fértil. O que você plantar, você vai colher. Se você desobedece o teu pai e se rebela, você vai colher rebelião. Não tem jeito. Se você abandona filho, você recebe abandono de bênção. Se você abandona a esposa, míngua. Ah, eu quero é ser feliz. Não é isso não, querido. Aliança é um negócio que não pode ser quebrado. Aliança não é brincadeira, não. Pastor, mas Jesus fala sobre situações de quebra de aliança envolvendo imoralidade. É verdade. Fala sobre isso. Mas presta atenção. A quebra da aliança, ela vai produzir uma perseguição espiritual. Bênção é uma repetição de sintomas. Sabe quando tudo dá certo na vida da pessoa? Está aí, ó. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos, ele vai enumerar lá umas 20 bênçãos, virão sobre ti e te alcançarão. Então, é o seguinte: eu dei ouvido, obedeci. Aí, eu vou caminhando para a direita, para a esquerda de vocês, a bênção me alcança aqui. Eu vou caminhando para a esquerda, a bênção me alcança aqui. É como um jogador de futebol, que aonde ele está, a bola chega no pé dele. A gente tinha uma brincadeira e falava assim, quando a bola vinha perto de você, a bola, ela busca o craque. É mais ou menos isso. A bênção é algo que persegue você. Você não se esforça, ela chega em você. Mas tudo dá certo na vida desse sujeito. Isso aconteceu, você já viu gente assim? Sabe o que é isso? Obediência. Ele pega a palavra de Deus e não negocia ela. Não negocia por prazer. Não negocia em nome do romance, em nome do amor. Ele não negocia a palavra de Deus em nome de ficar mais rico, de ter poder. Ele não negocia em nome de alcançar uma posição, status social. A bênção vai com ele. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Tá bom? Repetição. Então, quando pergunta, pastor, o que é uma bênção? É a repetição de sintomas. Tá bom? O que é maldição? Também é uma repetição de sintomas. Só que bênção, repetição de sintomas maus,
bons e maldição, repetição de sintomas maus. Quase todas as vezes ligado ao povo da aliança e não aos descrentes. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28:15. Mesmo jeito, eu estou aqui, pastor, mas eu estou me esforçando, aí a maldição te alcança aqui. Mas eu estou aí a maldição te alcança aqui. Mas eu estou... A palavra maldição e bênção está ligada à repetição de sintomas. A bênção vem de Deus. Só que quando você fala em maldição, a gente criou na nossa cabeça uma ideia maligna. A gente criou na nossa história, você vê filme, A Maldição dos Mortos-Vivos. Dos mortos é terror. Não é filme para se ver. Colheita maldita. A maldição, gente, ela vem de Deus. Deus é que amaldiçoou. Maldita é a terra. Você, mulher, você com dores de parto, você vai dar luz aos teus filhos. Não, pastor, Jesus já levou a maldição. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Porque se teve mulher aqui que não teve dor de parto, não, fiz cesárea, pastor. Mas você viu como é que doeu depois, não viu? Você viu ou não viu? Porque eu lembro quando a Fabíola teve a Natália, 8 dias depois, ela ainda tinha dor. Ai. E eu lembro da moça que estava do lado do quarto da gente, que teve parto normal. No dia seguinte, ela pegou o neném no colo e falou assim, tchau, foi embora. O que ela não sofreu da dor de parto, a outra sofreu. Não tem jeito. Isso vem de quem, gente? Do Senhor. Mas isso é mal? Vamos ver. Repetição de sintomas. E será que sobrevindo de todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas, olha, eu ouvi, eu me lembrei, entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro. Ela estava preso. Se você ouvir e se converter, Ele vai te libertar. E se compadecerá de ti, Deuteronômio 30, de 1 a 3. Existe assim, pastor, faz uma oração de quebra de maldição? Existe isso, gente? Existe. O que existe é o seguinte: se você ouvir a voz de Deus e passar a ser obediente ao princípio, a maldição vai embora por si mesmo. Agora tem muita gente que é o seguinte: pastor, ora por mim, mas eu vou continuar no mesmo pecado. Estou desempregado, pastor. Socorro, o mercado está difícil. O ano de 2015 está prometendo que vai ser ruim. Aquele dinheiro que estava aqui no país está indo para os Estados Unidos. A economia americana começa a crescer. E o dólar cresce junto. E o negócio vai ficar feio para o setor produtivo. Você entende um pouquinho de economia e sabe o que eu estou falando. Ora por mim, pastor. Mas não quer mudar a vida. Ainda que o pastor ore, a maldição vai te perseguir, vai te alcançar. Ouça e obedeça. Ouça e faça uma aliança com o Senhor. Eu já tenho religião, pastor, não estou perguntando isso. A Bíblia não diz que religião salva. A Bíblia diz que Jesus de Nazaré salva. Ele é o Salvador. João Batista não era batista. Pedro não era católico, era judeu. Isaías não era evangélico, ele era judeu. Enoque, não existia igreja, e Deus o tomou para si. Para com essa bobagem de você achar que religião vai te salvar. Quem te salva é Jesus de Nazaré e o seu sangue derramado. Ponto final, ponto final. Você recebeu essa palavra hoje aqui. Vou falar uma coisa para você, só por causa dessa palavra. No dia do juízo, essa palavra vai fazer toda a diferença na tua vida. Se você recebeu ela ou se você ignorou ela. O papel da maldição qual é então, pastor? É alertar. Pode vir na forma de perseguições, enfermidades, colapsos e cativeiros financeiros ou exploração demoníacos.
E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. 2 Crônicas 7,14 está dizendo o seguinte, queridos, olha, o papel da maldição é um bom papel. Eu gosto de comparar a maldição com a febre, tá bom? A febre, está lá teu filhinho com febre. A febre é boa ou ruim? É boa. A febre está dizendo o que para o seu filho? Para você? Existe uma enfermidade, existe uma infecção, você tem que se mexer, você tem que tomar antibiótico, você tem que tomar um remédio, existe alguma coisa errada. A febre é um alerta, é um sinal, uma sirene, é um delator, ela está avisando, olha, tem um problema aqui. A maldição é a mesma coisa. Não é que aconteceu um negócio, um problema na sua vida, ai pastor, é maldição, não é isso, é a repetição de sintomas. Então, na minha família, existe uma série de casos de suicídio. Pode ter certeza que é maldição. Na minha família, todos os homens morrem cedo. Maldição. Na minha família, todos os homens adulteram. Maldição. Na minha família, todas as mulheres são solteiras. É uma repetição. A vovó, a bisa, a mamãe, o filhinho, a netinha sofre da mesma coisa. Todo mundo é envolvido com vício. A maldição é só uma repetição. Uma repetição de sintomas. Mas ela serve para dizer para você o seguinte: tem alguma coisa errada na tua vida. Tem algum princípio quebrado, tem alguma desobediência. Existe algo na tua vida escondido que você tem que abandonar. E se você se voltar para o Senhor e para a obediência ao Senhor, a maldição vai embora por si só. E a bênção passa a te alcançar. Amém? Até aqui eu estou sendo claro, gente? Vocês estão entendendo? Qual o propósito da maldição? É a denúncia contra o pecado. Então existe uma perseguição. Segundo lugar, é o julgamento de Deus contra o pecado. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. O seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Isaías 24, 5, 6. Fala do julgamento de Deus sobre o pecado. Você é crente, né? Aí você está em pecado. Deus não vai deixar barato, não. Deus vai trazer à tona. Porque Ele te ama. Ele te ama. Então o que Ele faz? Se você não se converte, Ele te expõe. Não para te destruir, mas para te trazer de volta. É o papel do profeta. Qual o papel do profeta, gente? Qual é? É ficar dizendo que você vai ganhar carro zero? Eis que te digo, meu servo. Eis que estou vendo na sua vida uma mulher loura, morena, ruiva. É isso? É isso, gente? Isso não é profeta, gente. Isso é profetada. Você vai escolher a moça que você acha bonita, que Deus colocar no teu coração, e vai construir uma aliança com ela e fim de papo. Para de bobagem. O profeta é um homem que denuncia pecado. Elias vai lá e denuncia o pecado de Acabe. João Batista vai lá e denuncia o pecado de Herodes. Não te é lícito tomar a esposa do teu irmão. O profeta é um homem, gente, que traz de volta o povo ao arrependimento. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve Ele. Se Baal é Deus, serve Ele. Agora, sai de cima do muro. Quando a Bíblia fala sobre profeta, gente, há uma conversão tão profunda. Quando Jonas, o cara que não queria pregar, ele tem um ministério que todo mundo quer ter. Eu quero ter, sou evangelista. Eu quero que todo mundo se converta. Ele prega um sermão meia boca, meia sola, um sermão mal criado, indignado. O sermão dele é o seguinte: reúne a turma aí. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A mão do Senhor vai pesar e vocês vão ser destruídos. E o Senhor vai descer fogo do céu aqui. Ele não tem amor no sermão dele, não. É só dedo na ferida. É só a palavra de condenação. O povo se arrepende. O rei se arrepende. Eles clamam em jejum. As crianças de peito, você que a mãe já amamentou, fica 3 dias sem dar de leite para o teu filho, vai ver como é que teu peito não vira pedra. Vira. Gado não podia comer, gente. Até o gado jejuou. Um povo que se arrepende. E aí Deus pega essa palavra do profeta e traz esse povo de volta, a ponto de Jesus dizer: vocês querem um sinal?
Mas somente um sinal vos será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará. E naquele dia, Nínive se levantará e julgará essa nação má, porque eles ouviram a pregação do profeta e se converteram. Quebrou a maldição. Vocês entenderam até aqui, gente? Terceiro lugar, mostrar a consequência do pecado, ou seja, a quebra da nossa aliança com Deus. Para isso que serve a maldição. Julgamento de Deus, castigo e mostrar a consequência do pecado. Quando a gente fala de maldição, a palavra que vem junto com ela é essa aqui, ó, arrependei-vos. A injustiça, o abandono, as imoralidades, o derramamento de sangue inocente, o abuso dos pais é correspondido com rebelião e desonra dos filhos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que eu falei sobre herança de bênção e maldição? Porque você pode ter uma vida de bênção ou de maldição. É uma escolha sua. E tem a ver com a conversão do coração dos pais aos filhos. A confissão é um princípio do sacerdote. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, a tua cidade, o teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém o teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Daniel capítulo 9, Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9, Neemias capítulo 1. Todos eles, capítulo 16 de 1 Samuel, todos esses capítulos falam de confissão. Então, para que servia aquela festa do perdão? Nesse dia todo mundo chorava e confessava os seus pecados e os pecados dos seus pais. Sempre, isso era um princípio. Confessar é o quê? Homologar, dizer, ele errou. Ele errou. Agora, segura que nós vamos chegar lá. E orei, meu Deus, eu estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças, a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias de nossos antepassados, olha, eu recebi algo do meu pai, tá? Desobediência. Até agora a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, os nossos reis e os nossos sacerdotes temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, e como acontece hoje. Esdras 9, 6, 7. Por que que a raiz da maldição é desconexão geracional? Porque você é pai. E o teu filho não vai orar mais do que você ora. Não vai. Você é pai, o teu filho não vai ler mais a Bíblia do que você lê. Se você só se preocupa em ganhar dinheiro, o teu filho está vendo isso. Ele só vai crescer, se preocupar em ganhar dinheiro. Se você quer ter uma vida louca, o teu filho vai ter uma vida louca. É a tua herança. A tua filha está vendo você com 1, 2, 3, 14 namoradas, mãe. Ou namorados, mãe, pai. Ele está vendo isso. Ele vai fazer igual. Então, qual é o grande lance da maldição? É manter uma porta aberta para que o pecado do vovô atinja o papai, atinja o filhinho, atinja o netinho, e fique na descendência. Porque você diz assim, é assim mesmo, filhinha, na nossa família. Todo mundo, vovó era assim, vovó, todo mundo é escravo. Todo mundo veio para sofrer. Nossa família é assim. Então, quando eu repito o pecado do meu pai, eu repito porque eu recebi uma herança. Eu sempre falo isso, eu venho de uma casa. Meu avô fumava, meu pai fumava. O que você acha que aconteceu com a gente? O que você acha que aconteceu com a gente? Todo mundo fumava. Presta atenção. Lei da herança. Lei da herança. Vovô fumava, papai fumava, e aí papai... Lembra do Magic Click? Lembra disso? Quem lembra do Magic Click? Você lembra. Hoje você o botão do teu fogão e já liga de lá. Naquele tempo tinha que ter um Magic Click. Você apertava, saia a faísca. Ele falava assim, acende cigarro, a gente brigava. Não, hoje sou eu, amanhã sou eu. Ontem foi você. No final das contas, todo mundo fumou. Por quê? Porque nós obedecemos o quê? Aquilo que nós aprendemos em casa.
Quando eu conheci a Escritura, o que eu fiz? Eu rompi com aquilo. Aí é a lei da responsabilidade. Uma pessoa vem de uma família em que ela aprende um comportamento que é contrário a Deus. É só isso que eu estou falando. Ela aprendeu o comportamento, então ela repete o comportamento do pai. Só que quando chega no meu tempo da minha responsabilidade, eu digo, eu não quero isso para mim. A Bíblia diz que isso aqui está errado. Eu não paro de amar o meu pai, mas eu rompo com o comportamento do meu pai. E ali a perseguição maligna, ela também é rompida. Vocês estão entendendo isso, gente? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não existe maldição hereditária. Joga isso fora. Isso não está na Bíblia, não existe essa expressão. Existe o pecado hereditário. E o pecado hereditário atrai sobre si o quê? O que a desobediência atrai? A maldição. A maldição vai te alcançar. Agora, a maldição te alcança, não para que você viva mal, para você dizer, opa, eu tenho que mudar meu coração. Eu preciso converter o meu coração a Deus. Eu preciso converter o meu coração à palavra de Deus. Vocês estão entendendo? É simples. É um conceito muito simples. Eu estou sendo claro aqui ou vocês querem que eu explique melhor? Tá bom, vamos continuar aqui mais um pouco. Legado perpetuado pela tradição. Os nossos pais pecaram e já não existe. E nós levamos as suas maldades. Lamentações 5:7, Jeremias está chorando por quê? Porque ele viu a cidade destruída. Ele tem culpa? Não. Por que a cidade foi destruída? Porque os pais deles passaram a adorar os ídolos. Se divorciaram do Senhor, se prostituíram. A Bíblia diz assim, vós geração adúltera. Quer dizer o quê? Houve uma quebra de aliança com Deus. E é por isso que o quê? Que a maldição veio sobre Jerusalém. Quando o meu pai recebe uma herança financeira, grana, e ele pega esse dinheiro todo e joga no bicho, joga no cavalo, joga em corrida de cavalo, joga no bingo, e ele perde tudo, quem que é atingido, gente? A mulher dele, os filhos dele. Meus pais pecaram, nós é que sofremos. Vocês estão entendendo isso? Quando uma pessoa vai num lugar de ocultismo para invocar espírito imundo, é assim que a Bíblia chama o demônio de espírito imundo, está fazendo uma aliança com ele. Está convidando ele para quê? Para participar. E o que ele vai trazer? Alguma coisa boa para você? É um demônio, gente. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é a história dele. Esse é o negócio dele. Maldições, cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas. Eu não fiz. Eu estou cansado de ver aqui. Pastor Maurício, pastor Marco e pastor Sebastião, então é gente que está na igreja. A gente vai orar, manifesta o demônio. Cansa? Eu estou cansado. Não é coisa que me contaram. Eu não dou conversa para o diabo. É cala-te e sai. Cala a tua boca e sai. Mas quantos deles falam assim, eu estou aqui desde o foi a mãe dela que mandou ela para cá. Quantas vezes isso? Quantas vezes? Pega o seu filho, leva para a cachoeira, para a Mata Virgem, para o cemitério. Teu filho não tem culpa não, mas ele foi atingido. Pastor, por que isso acontece comigo? Porque quem tem autoridade sobre a tua vida te amaldiçoou. Gente, não estou contando caos não. Isso é uma verdade espiritual. Não tem como fugir disso. Sintomas de maldição. Eu vou dar sintomas de maldição. Tá bom? Enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro. Ah, pastor, eu tenho uma doença. Não, é repetida. Lembra desse nome? Repetição. Sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. Todos os homens morrem com o mesmo câncer. Todos. Todas as filhas têm a mesma doença no útero e não conseguem gerar filhos. Todas. Repetição. Esterilidade crônica. Oséias, capítulo, se não me engano, 4, fala muito sobre isso.
quadros de desintegração familiar, insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas parecem ser suficientes. Ele ganha o suficiente, o dinheiro não dá. O cara ganha bem, o dinheiro não dá, pastor. Sujeito, ele vive uma vida que era para ele ter 30 mil, mas anda a pé. Anda e está sempre, deve mais do que ganha. Está com preço no consignado, deve no cartão de crédito, está com o nome no Serasa. Ah, pastor, isso é uma falta de estratégia financeira, querido. Tem um espírito imundo que rivaliza com Deus, o qual Jesus chama de mamon. Você não pode servir a Deus e a mamon. Mas vamos continuar. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes e cirurgias, olha a palavra aqui, frequente. Não é que você bateu, pastor, bati o carro, será que está acontecendo? Não é isso. Eles não roubaram meu carro aqui na porta da igreja. Na porta aqui, em fazer um atendimento, o camarada me tomou a mão armada aqui. Agora, se isso acontece toda hora, alguma coisa está errada. Fracasso crônico associado à história de suicídio, sangue derramado. Ira incontida associada à história de homicídios e crimes na família. Quadro familiar crônico de mortes prematuras, viuvez e perda de filhos. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário e transferência familiar de comportamentos e vícios malignos. Não tem um vício que não seja maligno, são sintomas. Agora, eu já falei, a maldição é provocação de um comportamento que mantém a brecha aberta para a maldição ficar te alcançando. Como pássaro vaguear, como andorinho voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição precisa de causa. Causa. Se você obedecer, pastor, então o senhor está querendo dizer o seguinte, que se eu for um cara todo certinho, obediente, for morar num monastério, eu vou ser um homem abençoado? Não. Nada de mal vai me atingir? Não. Pega os homens de Deus. Qual foi deles que saiu ileso? Qual foi o homem de Deus que saiu ileso, gente? Abraão, homem segundo o coração de Deus, foi Davi. Mas Abraão, um amigo de Deus, ele espera 99 anos para o filho dele nascer. Tem gente que não consegue esperar 99 dias, 99 minutos. Chega em casa, mãe, tem almoço? Não vai demorar 99 minutos. Você não tem paciência para esperar o almoço? Imagina para esperar 99 anos. As coisas não foram fáceis para Abraão, não, gente. Ele é pai da fé, porque as coisas foram complicadas demais. Ele viveu um ano de chumbo, de dúvida, apesar de ser o pai da fé. Eu vou ser pai? Não, vai ser o escravo Eliezer. Eu vou ser pai? Não, vai ser Ismael. Eu vou ser pai? Não, Deus, eu vou fazer um filho com a minha escrava. Foi mole não, gente. Vida de gente de Deus não é moleza, não é sopa. Vem para Jesus e tudo vai dar certo. Existe isso, gente. Eu conto aqui, já contei algumas vezes, eu me converti 2 anos depois, que eu ganhei foi um câncer no meu filho. 5 anos vivendo com meu filho em um hospital de câncer. O Senhor é bom. E curou ele. Mas se ele tivesse morrido, Deus ia deixar de ser bom? Querido, a palavra que eu dou para você hoje é o seguinte, é a mesma palavra de Jó. Jó falou, ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que ele me mate, eu vou confiar nele. A palavra que eu dou para você hoje é a mesma palavra de Sadraque, Mesaque e Abdinego. O meu Deus, ele pode me livrar da fornalha, ele pode me livrar. Mas se ele não me livrar, eu não vou negociar a minha santidade, eu não vou me dobrar diante dessa estátua aí. Então a vida de bênção não significa uma vida boa, gente. Mas significa uma repetição de sintomas de que a mão do Senhor é contigo. Amém até aqui, gente? Vamos caminhar mais um pouquinho. Então você precisa de causa. E a causa sempre vai ser o quê, gente? Pecado. O Ministério de Libertação funciona para quê? Para denunciar o pecado, não é denunciar você. Você, filho, você é o alvo do amor de Deus. Só isso. O Ministério de Libertação denuncia pecado, conhecereis a verdade. Você vai conhecer a palavra de Deus. Eu só boto Bíblia aqui. A verdade é que vai te libertar. Causa de herança, iniquidade dos pais.
Herança familiar. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você e os teus filhos. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência. Olha a Geazi aqui trazendo sofrimento para a vida dele. O que esse garotinho tem a ver aqui, o filho de Geazi? A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Segundo Reis 5:7. O que o filho de Naamã, o que o filho de Geazi tem a ver com o pecado dele? Me diz aí. Olha, Davi, porque você desprezou a minha palavra e usou a espada de Amon para matar o meu servo Urias, a espada jamais vai sair da tua casa. As tuas mulheres vão ser tomadas por aquele que vem depois de você. E tem mais uma coisa. Quando Davi recebe a palavra de Natã, que ele vem com aquele papo de alguém que pegou uma cordeirinha, e falou assim: aquele que pegou a cordeirinha vai pagar 4 vezes mais. Ah, é? Primeiro que morre é o bebezinho de Batseba. O que aquele menino tinha a ver com isso? Me diz aí o que tem. Nada, ele não tinha nada. Pecado do pai. Pecado do pai. Atinge, filho? Atinge. Quebra de alianças. Adultério, divórcio, filhos fora do casamento e quebra de aliança com Deus, apostasia. Isso sintoma e causa de maldição. 3, idolatria. Essa aqui todo mundo conhece. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos, ai meu Deus, pelo pecado dos pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Deus não visita a maldição. Isso aqui não está falando de maldição hereditária, está falando de iniquidade. É o pecado do pai, que se repete na vida do filho, que se repete na vida do neto, que se repete na vida do bisneto. Mas eu também faço misericórdia à 1000ª geração daquele que me ama. Sabe como é que começa o Novo Testamento? Começa falando de gente que amou a Deus. Abraão, são 14 gerações. Ele sempre para em gente que amou Abraão, em Davi. E aí ele constrói um monte de gente que não presta no meio. Você conhece a Bíblia, você vai vendo. Gente que pisou feio na bola, mas que está na mesma descendência de Jesus. Eu faço bondade até a 1000ª geração daqueles que me amam. O que você faz atinge o teu filho, querido. Rebelião contra os pais. Isso aqui é clássico. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, ele começou a passar necessidade. Lucas 15 fala do filho pródigo, é uma parábola. A parábola é uma história esticada. É um exemplo de coisas. Você pega coisas da terra para explicar verdades do céu. Isso que é uma parábola. O interessante aqui é o seguinte: o filho, ele quebra a obediência com o pai. Você acha que você fica barato? Vou casar com ela assim. Não, mas eu não abençoo. Mas eu vou casar. Então casa. Quer casar? Casa. Aí você vê um casamento problemático. Já se separa. Vive em confusão. Vive em guerra. Casar sem a bênção dos pais. Você acha que isso traz bênção, gente? Traz não, querido. Traz não. Isso traz sofrimento para você. Mas eu amo ele, papai. Minha filha, eu não abençoo ele. Eu não abençoo essa relação. Vai prosperar? A palavra bênção significa justamente isso. Liberar para felicidade, liberar para prosperar. Caso sem bênção, vai para onde? Por que a terra está cheia hoje? Porque Deus abençoou. Multiplicai-vos, seja fecundo. Quase são mais de 6 bilhões de gente nesse planeta. Era um casal só. Quando Deus abençoa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não vai prevalecer. Pode se esforçar. Eu estava lendo o capítulo 17, escrevendo sobre a Babilônia. 17, 18 do livro do Apocalipse. Interessante que Jesus aparece sempre como vencedor. O mundo está um caos. Deus não perdeu o controle.
Pastor, é guerra na Síria, é terrorismo do Estado Islâmico, é a Coreia do Norte ameaçando explodir sala de cinema por causa de um filme, o ditador coreano, norte-coreano. Querido, Deus é ver. O Cordeiro vai descer. E ele deu autoridade para a sua noiva, que é a igreja. Acabou, gente. Rebelião contra os pais, traz maldição. Pecado encoberto. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, nunca. Mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, 13. Falta de perdão. Já falamos sobre isso, gente? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe pela sua própria condenação. Pastor, ele não merece o meu perdão. É verdade. Eu também não mereci o perdão de Deus e fui perdoado. Você sabe quem eu fui? Por acaso você sabe que tipo de homem eu fui? Você acha que você merece perdão pelas bobagens que você fez, pelos tropeços, pelas loucuras que você fez? Você acha que você merece perdão? Acha? Queridos, ninguém merece perdão. Perdão é graça. Ninguém merece salvação. Ninguém é bonzinho o suficiente. Quando você não perdoa, você não é perdoado. Está acabando. Palavras ou pragas proferidas por pais e autoridades. E despertou Noé do seu vinho sobre o que seu filho menor lhe fizer, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Liberou a palavra, você é pai, você é mãe, liberou a palavra maldita, espera para colher. Espera para colher. Um de vocês que estão aqui roubou os meus ídolos, disse Labão, capítulo 31 de Gênesis, para Jacó, suas esposas e seus netos. Alguém roubou meus ídolos, capítulo 31. Sabe o que Jacó fala? A bobagem que ele fala. Aquele que pegou, esse morrerá. Sabe quem tinha pego? A mulher que ele amava, Raquel. Ele tinha 4, mas só amava uma. As outras ficavam trocando favores sexuais por mandrágora. Tinham, né, uns ocultismos naquele tempo lá também. Raquel morre no capítulo, 4 capítulos depois Raquel morre. Praga ou palavra proferida. Você talvez tenha sido alvo disso. Você não vai ser ninguém, você não vai casar, você não vai ser feliz. Você acha que isso não atinge a gente? Atinge, gente. Uma maldição lançada é uma palavra de quem tem autoridade sobre você. Aquele que construir Jericó e colocar sua pedra vai perder o filho mais velho. Quem terminar a obra e colocar a porta vai perder o filho mais novo. Josué capítulo 6. 1 Reis capítulo 16, um sujeito chamado Irão se mete a besta para reconstruir Jericó. Eu fui a Jericó. Pensa num lugar maldito. Jericó é a primeira cidade da Cisjordânia que se libertou do domínio, ou é livre de Israel. Eles sabem que Jericó é maldito. O judeu sabe disso. E ele fala o seguinte: quando ele fala assim, a gente quer fazer, eles são, hoje o Estado palestino, né, a autoridade palestina, na verdade são 6 regiões, 6 cidades: Ramala, Jericó, Belém, me ajuda aí, Gaza. Então são 6 regiões. A primeira que conseguiu se livrar foi o quê? Foi a cidade maldita. Palavra liberada. 8. Todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria e satanismo, as consequências do envolvimento com o ocultismo são implacáveis. Sofrimento multiplicado, perda de filhos, viuvez precoce, distanciamento de Deus, destruição, morte, todo tipo de miséria constitui as maldições do envolvimento com o ocultismo. Isso eu falo de cadeira, porque eu saí foi disso aí. Eu saí disso. Se mete com isso. Vai na benzedeira. Vai tomar um passe. Vai fazer um descarrego. Está pensando que você vai atrair coisa boa para você? Ah, não gostei desse pastor não volto mais aqui. Irmão, eu prego a verdade, eu não vou ficar alisando pecado aqui. Porque se eu alisar pecado, a bênção não chega em você. Eu tenho até que diminuir meu tom de voz, assim, porque senão o pessoal pensa que eu estou dando bronca. Mas é só o meu jeito carioca de ser assim. Tá bom, gente? Estou dando bronca a vocês não. Estou só alertando.
Não permitam que se ache entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação. Havia um deus chamado Moloque que exigia sacrifícios de filhos. Que pratique adivinhação, dedique-se à magia, faça presságio, pratique a feitiçaria, faça encantamentos, que seja médium ou espírito, que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deuteronômio 18:10, ele está falando o seguinte: não é que você é bonzinho, eu vou te botar na terra da promessa, não. É que aquele povo lá atraiu sobre si maldição. 9. Necromancia, reza, devoção aos mortos. É um desdobramento do ponto anterior. Rezar a um santo é cultuar um morto. A invocação de mortos é um ato de feitiçaria. Cada vez que isso ocorre, a pessoa está caindo no abominável engano da necromancia. Pensando que está invocando a Deus, está na verdade sujeitando ao espírito de morte. Levítico 20:27. Estou falando com a vovó, não está não, querido? Há um abismo entre quem morreu e você. 10. Tentativa de suicídio e história de suicídio na linhagem. Vou passar mais rápido. Homicídio, história de assassinatos na linhagem. Aborto, história de abortos na linhagem. O aborto traz um legado de morte, de depressão, destruição sobre a posteridade. Também enclausura a pessoa em uma situação crônica de esterilidade em diversas áreas da vida. Sucesso profissional, financeiro, espiritual, sentimental. É sempre abortado de forma traumaticamente surpreendente. Tem que ser confessado. Você precisa confessar isso. E a gente ensina isso para vocês, sabe quando? Quando vocês se convertem. A gente fala sobre arrependimento. Aí você é novo na fé. Ô, pastor, arrependimento. Fala para você sobre confissão de pecados. Como é que você é perdoado? Muito simples. Quando você confessa. Quando você traz a luz, se andarmos na luz como Cristo na luz está. Temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se eu não trago para a luz? Se você não traz para a luz, você fica sem perdão, meu irmão. Se você não confessa, você fica sem perdão. Não é confessar para o pastor, não, é Salmo 32. Confessarei ao Senhor. Abre tua boca e confessa com a tua boca. Quando é que você não é perdoado? Quando você não perdoa. Perdoai-nos assim como nós perdoamos. Não perdoou, não vai ser perdoado. Pega lá Mateus 18, o camarada devia 100 dinheiros, o outro devia um caminhão de dinheiro. Um é perdoado, o outro não é perdoado. Não devias tu ter perdoado o teu conservo? Aí, Pedro, tudo por causa do Pedro. Quantas vezes perdoarei, meu irmão? Até 7, 70 vezes 7? Não digo até 7, mas 70 vezes 7. Furtos e roubos. Então me disse, nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão, na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tantas vigas quanto os tijolos. Zacarias 5, 3 e 4. Não, eu roubei, não vai dar nada. Não vai dar nada? Você acha que não vai dar nada? Amigão, você consegue fugir da polícia. De Deus? Você não foge, não. Não dá para fugir. Faz que nem Zaqueu, devolve. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. É exagerado, a Bíblia não fala para devolver 4 vezes mais, mas ele quis devolver 4 vezes mais. Aí Jesus fala: hoje, aqui não tinha, na casa da pessoa, ó, eu lancei essa maldição na casa. Não é isso? O que Jesus fala? Hoje entrou salvação nessa casa. Arrependimento. Você entendeu como é que quebra, a maldição é quebrada? Com obediência, gente. Restitui. Pede perdão. Vai lá e diz: me perdoa pela palavra que eu te falei. Pedro nega Jesus 3 vezes, mas depois Jesus leva ele o quê? Confessar ele 3 vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama? Pedro, você me ama? É simples, gente. É princípio. Isso não é doutrina evangélica. Eu não gosto disso. Eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia é suficiente. Mais uma e última: perversão sexual. Incesto, prostituição, capítulo 6 de 1 Coríntios. Aquele que se deita com a prostituta se faz uma só carne com ela. Você vai ser contaminado, querido. Vai ser. Homossexualismo, bestialidade, fazer sexo com animais. Pastor, o senhor falou um monte de coisa ali que atingiu a gente. Eu mesmo
Estou vendo um monte de coisa que meu pai fez contra mim, que eu fiz no passado. Mas eu quero dizer para você que tem uma chave para você atrair o favor de Deus. Chama-se conhecer as Escrituras e obedecer a elas. Essa é a chave. Você não precisa ser inteligente. Você não precisa ser esperto. Você só precisa ser obediente. Nada aconteceu para mim em 2014, pastor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos se consertar com Deus. Vamos abandonar o pecado. Abandona a pornografia. Abandona a corrupção. Abandona o sexo ilícito. Abandona a arrogância. Abandona esse teu negócio de eu não congrego em igreja e não confio em pastor. Abandona a tua vontade, a tua esperteza. É só ser... Gente, é só você ser obediente. Eu sou um homem sob autoridade. Meu pastor fala, faz, eu digo, sim, Senhor. Eu faço. Eu não preciso concordar com a visão, não, gente. Tem coisa que eu não concordo com a visão. Não concordo com a visão. Que nem Pedro. Vai lá e lança a rede do lado direito. Ah, Senhor, você é bom de pregar, de pescar, manjo eu. De pescar, quem tem só eu. Sou é bom de curar enfermo, fazer aleijado levantar e pular de alegria, cego ver de novo. Pescar peixe, eu sou pescador, Deus. Eu não concordo com a visão, mas vou obedecer a visão. Pede perdão para o teu pastor, querido. Não concordo. Você não está aqui para concordar, querido. Não. Você não está aqui para concordar. Você está aqui para ficar debaixo da autoridade e ser abençoado. Pedro pegou 153 grandes peixes. Pensa, uma tarrafa que pega 8 tainhas, meu irmão. Ele pegou 150, eu fico imaginando 157 atuns grandes ali. Poxa, não foi um negócio simples. Eles eram surpreendentes.